Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os livros lidos no ano. Esse ano eu li muito mais livros físicos do que ano passado. Se vocês verem, se vocês virem a minha resenha, né, o meu vídeo de livros lidos do ano passado, vocês vão ver que eu só li 2 livros físicos, esse ano eu li vários. Bom, eu começo esse vídeo dizendo que eu ainda não acabei a Montanha Mágica, estou um pouquinho pra frente da metade, mas que eu vou tentar desenrolar ela aí nas férias. Vou começar dizendo os livros, comentando um pouquinho. Não vou fazer ranking, talvez no final, se eu tiver inspirado para dizer qual o meu melhor livro, eu comento, se não, fica aí um mistério. Bom, eu comecei, na verdade não tá em ordem, mas vamos então do final pro começo. Acabei de fazer a resenha do Sol para Todos, da Harper Lee. Livraço que vai falar sobre crianças enfrentando as desigualdades da vida, as injustiças ali em 1930, quando o racismo era muito presente no sul dos Estados Unidos. Ainda é, mas era pior. Um livro excelente, se você quiser, você pode procurar aqui no canal que você encontra com tranquilidade essa resenha. Eu também li, nesse ano, Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Gente, Mrs. Dalloway é um livro icônico. A gente tem esse começo que é emblemático de... A Mrs. Dalloway decidiu que ela mesma iria comprar as flores de uma mulher que sai para comprar flores, e ao mesmo tempo a gente vai ter a história do Septimus Warren Smith, que vai ter uma jornada paralela e dupla com a Mrs. Dalloway. É um livro muito legal, é um fluxo de consciência bem bacana da Virginia, é uma porta de entrada, não é um livro muito grande, essa edição aqui tem suas 230, 240 páginas, vale muitíssima leitura. A gente vai mergulhar na alma humana, nas vicissitudes da vida, então vale muito a pena mesmo. Eu li a biografia da Abby, escrita por Arthur Shechel, comentei também aqui no canal. Acho que podia ser melhor explorado alguns aspectos, principalmente do final da vida da Abby e do pós-mortem da Abby, que aí talvez já não seja incluído na biografia, mas faltou para mim informações sobre qual era a fortuna da Abby, quantos sapatos a Abby tinha, quantas bolsas, quantos vestidos, quantos colares, ela ganhava presentes de pessoas, ela era fiel ao marido. Então a gente não tem muito essas informações aqui. Achei que podia ter sido colocadas. Bom, eu li Estação Carandiru, de Drauzio Varela, um xodozinho. Esse ano eu terminei a tríade dos livros maravilhosos do Drauzio. Então eu li o Estação Carandiru e o Carcereiros. Eu já tinha lido o Prisioneiros ano passado. Basicamente aqui, o Drauzio é um médico renomado, um oncologista, que trabalhou principalmente com o HIV no começo da pandemia, porque o HIV era uma doença que deixava as pessoas em estado terminal, praticamente cuidados paliativos. E o Drauzio tinha experiência com isso, tanto na oncologia, como no curso que ele fez nos Estados Unidos. Ele fez um fellowzinho. E ele começou a atender nas cadeias para fazer pesquisa e por se interessar por esse tema. E ele basicamente atendia semanalmente na cadeia por mais de 30 anos. E ele traz então aqui nesse livro a experiência dos 10 primeiros anos dele trabalhando na cadeia. Ele estava inclusive no presídio do Carandiru no dia do massacre, e a gente vai acompanhando isso então ao longo desse livro. Basicamente, o Carandiru era o maior presídio de São Paulo. Ele tinha mais de 7 mil presos, divididos em 9 pavilhões distintos, e o Drauzio atendia um pouco desses presos, e ele convivia então com a criminalidade, com os carcereiros propriamente ditos, e aqui a gente tem então um retrato desse presídio de uma forma extremamente
integral. Drauzio vai falar das pessoas que ali continham, então dos prisioneiros, vai falar da estrutura, ele vai falar da própria sociologia e antropologia, né? Como que funciona, quais eram as regras do presídio. A criminalidade, ela tem regras totalmente orais, inclusive às vezes subentendidas, então a gente vai comentar bastante sobre isso nesse livro, vale muito a pena. Eu também li O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, você também encontra o vídeo aqui no canal. Basicamente, gente, esse livro, ele é extremamente interessante. A gente vai acompanhar a história de amor nada ortodoxa da... esqueci o nome dela, mas basicamente é Firmino... Esqueci o nome das duas pessoas. A gente vai acompanhar a história de amor dessas duas pessoas que não se casaram na juventude, ela casou com outra pessoa, e aí quando essa pessoa morre, ele volta a investir nessa relação, o Firmino e Larisa, e então a gente vai acompanhando sobre essas duas pessoas idosas tentando se reaproximar, e também na juventude, antes de ela casar com esse outro cônjuge. E o fim desse livro é um baque, né? Basicamente isso aqui vai desconstruir o conceito de amor romântico. É absurdo. E claro, o pano de fundo vai ser as epidemias de cólera na Colômbia, aí no século XIX para o XX. De livro físico que eu li esse ano, ainda me resta O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, que é basicamente um livro infantil que vai contar a história do Bilbo Bolseiro fazendo uma missão. Belo dia, o Bilbo, que é um hobbit, que é uma criatura bastante peculiar, estava na sua casa e entram na casa dele 9 anões, ou foram 7, acho que 9 anões e um mago, e basicamente ele tem uma tarefa a cumprir. Ele precisa buscar um tesouro de um dragão, e nesse livrinho a gente vai acompanhar então ele atravessando a Terra-média, ele criando uma guerra de 5 reinos diferentes e ainda adquirindo um anel mágico, que está muito presente naquele outro livro do Tolkien que nós conhecemos bastante, nós tanto amamos, que é O Senhor dos Anéis, que você encontra vídeo aqui no canal, lendo parte a parte os livros do Senhor dos Anéis. Bom, além desses, eu li O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris, que é basicamente um livro de mistério policial em que a Clarice Starling precisa conversar com um psicopata chamado Hannibal Lecter, que é canibal, para descobrir algumas informações e conseguir andar com um caso de um serial killer que estava matando mulheres ali na região. É um livro extremamente inovador na premissa dele, e na forma como ele desenvolve os temas. Na época a gente não tinha retratos muito bem definidos do que a gente vai chamar de criar uma personalidade do assassino. Isso estava bastante em voga, mas não tinham livros. Então a gente vai trazer isso. E é uma história que vai mesclar vários pontos de vista distintos. A gente vai acompanhar tanto a história da Clarissa, tanto a história do serial killer, com ele fazendo e atacando a vítima da vez, que era a filha de uma senadora. Então mexeu com o poder, vai virar uma barbaridade imensa. Eu li As Intermitências da Morte, de José Saramago, que é um livro divertidíssimo, ágil, rápido e bastante interessante, que basicamente um belo dia a morte resolveu não mais trabalhar num país de mais ou menos 10 milhões de habitantes, e as pessoas simplesmente não morrem mais, não importa o que elas façam. Então as pessoas estavam em estado terminal no hospital, elas continuavam em estado terminal, mas elas nunca faziam passagem, elas continuavam vivas.
E isso vai criar um pandemônio social, e o José Saramago vai com todo o seu senso de humor e passando por vários setores da sociedade e ver como que eles estão reagindo às pessoas não morrerem. Desde a igreja, desde as empresas de seguro, desde as funerárias, desde tudo, a máfia. Então ele vai o governo, então a gente vai ter tudo isso. E aí, mais ou menos da segunda parte do livro, a gente vai ter contato direto com a personagem Morte, que é uma pessoa também bem humorada, que vai basicamente ter um pequeno problema nessa história toda, que ela vai decidir voltar a matar as pessoas, só que tem uma pessoa que simplesmente ela não consegue matar, ela não consegue fazer a passagem nessa pessoa, e ela vai desenvolver uma relação com essa pessoa que tem que ser vista de perto. Então leiam esse livro que ele é fantástico. Bom, eu li A Terceira Moça, que é um livrinho bem interessante da Agatha Christie. Vou dizer para vocês que eu não tenho realmente muita memória sobre o enredo desse livro, mas eu o li, acho que tem vídeo aqui no canal. Li É Isto um Homem, do Primo Levi, que é um livro bastante pesado. A gente vai acompanhar o Primo Levi nos tempos que ele viveu no campo de concentração de Auschwitz. Então é um livrinho bastante bacana, é um livro histórico que conta pra gente sobre os abusos do campo de concentração, sobre como era viver no campo de concentração. E o Primo Levi, ele traz bastante da sua filosofia de vida, sobre o seu modo de pensar sobre aquilo tudo e sobre como as pessoas se desumanizavam para viver naquele lugar. Lemos também O Grande Sertão Veredas, foi uma releitura mais que perfeita, gente. Grande Sertão Veredas é o meu livro favorito, assim, de tudo que eu já li até hoje, porque ele é um livro fantástico. Eu acho que Grande Sertão Veredas, ele acerta tanto em inovar na linguagem, trazer aquela mistura de regionalismo, de neologismo, de linguagem arcaica, de oralidade, tanto nos temas, né? Muito se foca na forma, pouco se fala dos temas, e eu acho que os temas abordados em Grande Sertão Veredas são mágicos. E não tô falando só da sexualidade, eu tô falando da profundidade da alma do Riobaldo. É um livro fantástico. Eu acho que as pessoas têm muito medo de ler, e eu acho que isso pode ser resolvido lendo. Então tem que ir pra cima. Se você nunca tentou, gente, vai pra cima. Muita gente eu confundia com Os Sertões, que realmente é mais pedante, mas Grande Sertão Veredas não. É uma história que ela é muito ágil. Tudo funciona muito rapidamente. É excelente. João Guimarães Rosa foi, assim, uma personalidade incrível para a história do Brasil. Bom, eu li Os Trabalhos de Hércules, que basicamente é um livro de contos da Agatha Christie, com o Poirot, em que basicamente o Poirot decide em determinado momento que ele só vai aceitar trabalhos, casos novos, e se eles representassem algum trabalho de Hércules. Então, por exemplo, o primeiro é o Leão de Nemeia, então vai ser um trabalho que vai ter um cachorrinho, que é tipo leão. Então a gente vai acompanhando basicamente um caso, trazendo alguma pequena alegoria com o trabalho de Hércules correspondente. E são casos independentes, mas que no final a gente amarra tudo em uma história só, de ele tentar desafiar-se. Eu li também A Polícia da Memória, da Ogawa, esqueci agora o primeiro nome dela, que é um livro muito diferente de tudo que eu já li. Bom, A Polícia da Memória, pessoal, é um livro que vai tratar de uma personagem que vive meio que numa ilha onde as coisas desaparecem do imaginário coletivo.
as coisas param de ter nome, as coisas simplesmente, as pessoas não sabem o que é. Então, por exemplo, o relógio para de existir na ilha. Então, no dia que o relógio desaparece, eles percebem que eles não sabem nomear o relógio, todo mundo tem uma sensação de que alguma coisa aconteceu, então eles são obrigados a pegar os relógios e destruir todos os relógios da ilha, e existe uma polícia que faz o controle de que se realmente esse relógio foi destruído. E existem algumas pessoas, não se sabe porquê, que não esquecem. Então essas pessoas, elas costumam guardar as coisas esquecidas. E a gente vai acompanhar então a vida dessa menina que não esquece. Na verdade, que a mãe dela não esquecia. E se a polícia descobre que você é uma pessoa que não esquece, há perseguição. É incrível. Não ache que é um livro que vai explicar alguma coisa. Não é. Ele não te explica nada. Mas você sente coisas assim fantásticas. Eu li Nêmesis, que é um livrinho de Miss Marple, né, escrito pela Agatha Christie, que é basicamente o último caso da Miss Marple. Não sei se é o último caso, mas é um livro que é dobradinha. Ah, exatamente. Ou A Terceira Moça é um livro de Miss Marple, que ela vai resolver um caso e basicamente no Nêmesis ela volta a ter contato com as pessoas que foram, com uma dessas pessoas que foi incluída nesse livro Nêmesis. É muito divertido, é um livro que ela tá basicamente meio que numa praia, numa coisa assim, e ela vai resolver então um problema de vingança, né? Nêmesis e a deusa da vingança, então é super divertido. Eu também li Mistério no Caribe, que também é outro livro fantástico da Miss Marple. Acho que é a Terceira Moça do Poirot e o Mistério do Caribe da Miss Marple. Eu não sei dizer pra vocês, gente, mas basicamente eu me perco. Mas o Mistério no Caribe é um livro super divertido também, que traz toda essa atmosfera tropical de coisas acontecendo ali na praia enquanto a Miss Marple tira férias. Ela meio que fica num resort, mas não é um resort grande. Ela fica numa coisa bem mais reservada, numa pousada, onde eles estão meio que restritos, realmente numa ilha meio que deserta, numa região meio que deserta. Acontece um crime e é aquilo óbvio, né? Se aconteceu o crime, só pode ter sido pessoas daqui. E quem é o suspeito? Li Ana Karenina, que foi basicamente uma leitura do ano passado, né, de 2022, mas eu findei ela em mais ou menos dia 2 ou 3 de janeiro, então ela conta nesse ano. Ana Karenina, gente, que livro fantástico, né? Basicamente, para quem não conhece, Ana Karenina foi um dos grandes romances escrito por Lev Tolstói. E ela começa assim: todas as famílias felizes são iguais. Cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. Olha que profundidade! Basicamente, nós vamos acompanhar a vida da Ana e do seu irmão, o Lievin, nos desenrolares da vida matrimonial deles, né? Mentira, o irmão dela é o Stepan Arkadich, o Lievin é uma outra pessoa. Então, basicamente, nós vamos acompanhar a vida da Ana com o Vronsky, que é uma vida bastante virada do avesso, e a Ana vai conhecer então um amante, né, que é o Vronsky. Ela é casada com Karenine e ela vai conhecer essa pessoa que ela vai ficar apaixonada e ela vai decidir largar tudo para viver com ele. E em contramão, a gente vai acompanhar a história da Kitty, tendo uma relação bastante honesta com um personagem chamado Lievin, que é um fazendeiro riquíssimo, mas que é meio bronco. Então a gente vai acompanhando isso e a gente percebe as diferenças entre o que é uma paixão avassaladora e o que é o amor. Sobre como as coisas são distintas, sobre como se sedimenta, sobre como a busca da felicidade é inexorável e ao mesmo tempo é inalcançável.
É um livro muito bonito sobre as diferenças entre as pessoas. Eu li também Sócios do Crime, que é um livro de Tommy Tuppence. É o segundo livro de Tommy Tuppence, basicamente uma coletânea de contos onde Tommy Tuppence vão resolver contos como se eles fossem. Ai, como eu posso dizer? Eles vão resolver casos inspirados no em detetives históricos, em detetives da literatura, incluindo o próprio Poirot. E eu li a autobiografia da Rita Lee, a segunda autobiografia dela, quando ela faleceu. Bom, basicamente acho que foi isso. Possivelmente eu acabe A Hora da Estrela até o fim do ano, mas eu decidi fazer o vídeo já hoje mesmo e deixar tudo resolvidíssimo. Eu vejo vocês num próximo vídeo aqui do canal e tchau, pessoal!